Ele tava num pesadelo terrível. Mesmo ele tendo acordado, a alucinação da Ren ainda tava do lado dele, perguntando se ele tava bem. O Subaru disse que ele tava bem e que só foi um sonho idiota. A Ren não parecia estar convencida, por isso ela insiste que ele converse com ela, para poder relaxar um pouco os nervos, né? O Subaru pensa no que ele poderia falar com ela, só que ele lembra que ela é fruto da mente dele. Ele tá tipo falando com ele mesmo, velho. É, rapaziada, o moleque é esquizo. Não é esquisito não, é esquizofrênico. Só que ele sabe que ignorar a Ren não adianta, né? Porque ela tá lá do lado dele o tempo todo. Então ele meio que puxa um assunto aleatório. E ele decide falar sobre a Beatrice. Ele conta que conseguiu reencontrar ela, que ela tava viva, que a biblioteca dela também tava inteira, e fala que ela não mudou nada fisicamente. A Ren fala que sente falta dela e dos momentos que elas passaram juntas. A Ren pergunta se ele não gostaria de voltar pra mansão pra fazer mais loot. Caralho, mano, a Ren nessa rota só tá o loot, né, velho? Toda hora, vai lá, pega lá. Rouba mais, rouba mais. E ele responde pra ela que mesmo ele não respondendo nada, ela já sabe a resposta. Ela tá dentro da cabeça dele, né, mano? A Ren só sorri e fala que ele é um homem muito gentil. A luz do dia chega e a Ren desaparece. Ele aproveita esse breve momento sozinho e tira mais um cochilo. Depois que o Subaru descansou algumas horas, ele se levanta com a Patrache e sai andando. Pouco tempo depois, ele encontra a floresta onde estavam os cultistas. Os rumores estavam certos. A rapaziada do culto tava realmente lá. Andando no meio das folhas, o Subaru vê 3 cultistas conversando. O Subaru até pensa em esperar pra ver o que eles iam fazer. Só que ele tava com tanta sede de sangue que ele decide matar os 3 logo. A Patrache, vendo que o Subaru decidiu fazer isso, ela fica bem preocupada. Porque afinal ele ia se pôr em perigo de novo, né, mano? O Subaru sorri pra ela e diz que não vai acontecer nada e que ele vai voltar são e salvo como sempre voltou. Chegando por trás, o Subaru lança o Shamak de forma totalmente silenciosa e mata os 3 cultistas de forma muito rápida. Eles nem tiveram chance de sequer reagir. O Subaru durante todo esse tempo treinou a audição dele, para quando ele estiver usando o Shamak, ele conseguir ouvir quem tá perto dele. E ele não precisa depender da visão, né? É claro que dentro do culto existia hierarquia, e o Subaru sabia disso. Dentro do Shamak, ele acabou ouvindo uma pessoa se aproximando, e era um cultista bem mais experiente. O Subaru desvia de raspão de vários ataques, enquanto ele tentava acertar o cara também. Ambos estavam cegos, só que eles sabiam exatamente onde cada um tava. O Subaru teve um pouco mais de dificuldade contra esse cultista, mas ele também conseguiu vencer. Só que né, rapaziada, o cara tava como? Todo estourado na calçada. O Subaru tava extremamente exausto, mas ele sabia que se fosse descansar, o culto podia sumir de novo. E perder uma chance dessa seria algo que o Subaru não podia tolerar. Andando atrás do Betelgeuse, ele não parava de chamar ele de maldito. Até que o Gyuzi tivesse morto, ele não ia parar. O Subaru acaba chamando muita atenção e outros cultistas chamam reforços. Eles usam o Shamak mais vezes e matou muito mais cultista. O problema, rapaziada, é que ele tava muito cansado já. O corpo inteiro dele tava doendo. Ele tava coberto de sangue, só que o sangue não era só dele. Ele tava conseguindo se vingar dos cultistas que acabaram com a vida dele. Depois de matar mais um grupo, o Subaru escuta um som estranho. Rapidamente, o Subaru vê as mãos sombrias atrás dele, mas como ele conseguia ver, ele desvia com muita facilidade. Saindo da floresta, o Subaru escuta uma voz familiar. O Betelgeuse tava na frente dele. O Subaru tava em choque. Finalmente, o homem que ele mais queria ver morto tava na frente dele. O Gyuzi fica se questionando porque o Subaru conseguia ver as mãos invisíveis dele, e o Subaru só não responde. E isso deixou o Gyuzi muito mais louco do que ele tava. Não tinha como alguém além dele ver a autoridade dele, né? Pelo menos era isso que ele pensava, né? E isso faz por algum motivo o Gyuzi parar pra pensar, por mais que isso seja meio impossível, né? Isso é realmente muito interessante. Você seria o orgulho? Cara, que imitação lixo, velho. E é óbvio que esse papo de bispo era uma pura babaquice pro Subaru, né, velho? Ele simplesmente cagou pra isso e foi pra cima do Betelgeuse, mano. E rapaziada, vocês não tão ligados como o Subaru nessa rota é forte, cara. Ele é muito forte, velho. Ele matou todos os cultistas do esconderijo do Gyuzi e ainda tava lutando com ele ferido. É lógico, o Subaru apanhou muito. Só que ele conseguiu enfiar uma lâmina no peito do Betelgeuse. E isso acabou furando o coração dele. E rapaziada, ele matou o Gyuzi de prima, sem morrer nenhuma vez. Caralho, mano. Isso é inédito, velho. E mano, se liga na cara do moleque, velho. O cara tava adorando, velho. Certeza que ele faria de novo isso aí. O problema, rapaziada, é que o Gyuzi tem os famosos dedos. Lembra dos dedinhos dele? Então, o Betelgeuse principal morreu, só que ele pulou pro dedo de cabelo vermelho, que aparece no anime inclusive. E aí ele foi lá e pegou o Subaru, né, velho? Tava todo fudido mesmo, não tinha nem o que fazer. Antes do Subaru finalmente morrer pro Gyuzi, a Beatrice aparece do nada, e salva o moleque, velho. Ô moleque cagado. A Beatrice consegue pegar o Subaru e fugir com ele, e ela pede pra ele não se mexer tanto, porque ele tava muito próximo de morrer. E ela ainda fala que ela tinha que levar ele pro Félix, porque ele tava muito ferido mesmo. E rapaziada, pra Beatrice falar que precisaria ir pro Félix pra curar ele, é porque a coisa tava muito feia. Provavelmente mais um minuto lutando contra o Gyuzi, o Subaru tinha morrido com certeza. Eles vão atrás do Félix, que trabalhava numa clínica médica. Chegando lá, ele tava bem bravo porque não conseguiu matar o Gyuzi e deixou ele fugir mais uma vez.
A Beatriz ajuda ele a deitar na cama porque ele tava muito mal, mano. E ele pergunta mais uma vez se ela faria um contrato com ele, né, pra ajudar ele a matar o Gyuzi. Só que ela não responde. Ela só pergunta se deixaria ela morrer com o Subaru se ele tivesse disposto. E o Subaru não sabe como responder isso muito bem. Ele só comenta que pode dizer que ela morra e pode ser que não. Ele não sabe como confirmar isso. E ela só aceita a resposta e diz que tem um jeito de derrotar o Gyuzi. A gente já sabe como, né? Mas foda-se. Logo depois de alguns minutos, o Félix acaba chegando. E rapaziada, se liga no figurino do moleque, velho. Skin desbloqueada. Félix Agiota. Na moral, achei o terninho do moleque muito da hora, mano. O Subaru vê o Félix e fala que não via ele há muito tempo. E tava feliz em ver que ele tava bem. Só que na verdade, rapaziada, o Félix não tava nada bem. Assim como na Rota do Orgulho, depois que a Crush morreu, tentando derrotar a baleia sozinha, o Félix acabou tendo uma perda muito grande de memória, porque basicamente a Crush foi apagada pela baleia. Então, o que significa que o Félix tá, tipo, muito lesado mentalmente. Como a maior parte da vida dele foi passando com a Crush, ele não se lembra de quase nada, nem quem ele é e nem quem ele foi. O cara tá, tipo, muito perdido, velho. O Subaru pergunta pro Félix se ele ajudaria o Subaru na vingança dele contra o Gyuzi. E o Félix responde que não, porque ele quer ficar na clínica por questões pessoais. O problema, rapaziada, é que o Subaru diz que sabe o motivo do Félix não lembrar de nada. E isso deixou o Félix maluco. O Félix pergunta pro Subaru o motivo e ele não responde. Então o Félix começa a torturar o Subaru fervendo o sangue dele. E isso deixa o Subaru mais perto ainda da morte. O Subaru fala que se ele morrer, o Félix nunca vai saber a verdade. O Félix percebe que tá fazendo merda e desiste de matar o Subaru. E é claro que o Félix fica puto, né? Porque, pô, o Subaru tá usando a informação como chantagem. O Félix diz que ajudaria o Subaru em troca dele saber o que aconteceu. Então por isso, o Félix se junta ao grupo. O Subaru tinha conseguido, por mais que seja momentâneo, a ajuda de duas pessoas para conseguir derrotar o Gyuzi, o Félix e a Beatriz. Depois de alguns dias, o Subaru consegue se recuperar das feridas mortais dele, e eles vão de novo pra cabana do velho Ron. Lá o Subaru pede pro Ron uma carruagem de dragão, porque eles vão levar um grupo maior dessa vez. O Peter e o Gyuzi daria as caras de novo, e o Subaru queria estar preparado. O Subaru avança pra capital pra ir atrás de uma pessoa em específico. O Subaru conversa com alguns demi-humanos num bar e sai pro lado de fora. E quem tava do lado de fora, rapaziada? Exatamente, a Elsa, a caçadora de entranhas. É incrível, em todo o IF, ou ela tá morta, ou ela tá ajudando o Subaru, velho. Não tem jeito, é o destino. O Subaru pede a ajuda dela pra lutar contra um alvo bem forte, o Betelgeuse. Ela concorda em se juntar a eles pelo trabalho, e fala que tem até vontade de abrir a barriga do Subaru ali mesmo, porque era bem nostálgico. Ela tava se lembrando da época que ela tentou matar ele e não conseguiu. Mas como ela é uma pessoa profissional, ela diz que não vai abrir a barriga do Subaru e vai aceitar o trabalho dele. Só que ela diz que ela só vai embora no dia seguinte, porque naquele dia ela ainda tinha que fazer uns trabalhos. Coitado do cara que vai morrer pra ela, né, velho? Chegando à noite, o Subaru e a rapaziada dele sobem pra dormir nos quartos que tinha em cima do bar de onde eles estavam. Logo depois que o Subaru dormiu, mais uma vez, ele teve um sonho estranho. Ele tava sonhando que tava na mansão, e a Ren mostrava um livro pra ele. Naquele livro tinha receita de comida, e também tinha algumas com maionese. A Ren e o Subaru vão pra sala da Beatrice, e eles ficam rindo juntos lá, apesar da Beatrice não gostar tanto. O Subaru acorda no dia seguinte e pensa que foi egoísta ele pedir pra Beatrice ajudar ele sem se importar com a resposta dela. Ele se sentiu mal depois do sonho. Depois que todo mundo acordou, eles se reuniram e foram pra carruagem. E de lá, eles voltaram pra cabana do velho Ron. Chegando lá, o Ron ficou tipo: pô, Subaru, você tá falando sério, cara? Essa mulher de novo, cara. Não aguento mais, mano. E o Subaru fala que tá suave, porque, né, ela tá com eles. Enquanto o Ron questionava a sanidade do Subaru, ele pergunta pro Subaru o que tava rolando. E ele fala que juntou mais gente pra viagem. O Subaru diz que vai pagar pelas informações e pergunta quais são as informações novas. O Ron comenta que tem um rumor de uma espada chamada Matadora de Espíritos no reino do Conde Ridgeback. E pô, convenhamos, uma espada que chama Matadora de Espíritos seria muito bom pro Subaru usar no Gyuzi, né, velho? O Ron disse, inclusive, que esse conde curtia colecionar itens mágicos e acabou falindo financeiramente de tantos mechas que ele queria conseguir. E claro que junto com os mechas, ele tinha a espada lendária com o título de Matadora de Espíritos. O Félix comenta que ele conhecia esse conde e sabia da história dele. Ele morreu há 10 anos de uma doença e deixou todo o tesouro dele no reino dele. Aí vocês me perguntam: ué, Baru, mas como é que ninguém pegou o tesouro dele já que tá há 10 anos lá? É, rapaziada, eu vou explicar o motivo. A área dele tá entupida de maju, mas tipo muito maju, velho. Tinha tanto item mágico lá que acabou juntando muitos bichos em volta. E consequentemente ninguém foi pra lá, né, mano? Vai que o cara morre se tenta pegar os tesouros de lá. O Subaru não se mostra com medo de ir e aceita o desafio. E atrás de algo que possa destruir o Betelgeuse valia muito a pena pra ele. O Ron diz preocupado com o Subaru porque, tipo, não é uma boa ideia ir pra lá, né? Se o rumor for verdade, eles podem morrer. Só que o Subaru, né, rapaziada, já sabem, né? Meu irmão,
Eu caguei. E o mais engraçado foi o Ron perguntando pros amigos do Subaru por que eles estavam indo pra lá. Ô Beatriz, por que você vai pra lá? Ah, eu quero ajudar o Subaru. E você, Félix? Ah, eu quero ajudar o Subaru pra conseguir minhas memórias. E você, Elsa? Ah, é porque eu gosto de lugar perigoso, né? Carai, borracha. O Ron diz pro Subaru se cuidar e que não liga muito pro dinheiro naquele momento. Ele só quer que o Subaru volte em segurança pra tomar uma bebida com ele de novo. Foda, mano. O Ron tá realmente se importando com o moleque, velho. Dá até uma tristeza, mano. Todo mundo pega as coisas e vão pro território do Conde. Chegando lá, eles montam o acampamento próximo à área que o Ron disse. No acampamento, o Subaru reclama das piadas da Elsa, que ela fica falando que vai abrir a barriga de todo mundo, que vai abrir a barriga da Patrache. E, pô, falou da Patrache, o Subaru não tolera, mano. Aí nisso a Elsa fica falando que a Patrache é um dragão incrível, que é um dragão muito forte, que sempre ajuda o Subaru. E o Subaru tava com ciúme. O Subaru tava com ciúmes, velho. E o Félix comenta que se for pra brigar, que seja longe. O Subaru fala que não vai acontecer nada, apesar da Elsa querer brigar, velho. O Félix pergunta onde o Subaru conseguiu a Patrache, né? Porque, pô, tava falando da Patrache, então conta logo aí, pô. E obrigado, Tapei. Obrigado, pelo menos ele contou isso. O Subaru diz que numa das incursões dele contra o culto, ele acabou ficando muito ferido e acabou desmaiando. Quando ele acordou, a Patrache tava do lado dele protegendo ele. O Subaru fala que só poderia ser o destino, porque, pô, que coincidência era a Patrache encontrar ele, velho. E ainda a Patrache ser uma ótima parceira, velho. Ela sempre foi fiel ao Subaru. E essa lealdade dela era tão grande que se alguém tentava dar comida pra ela, ela não comia, velho. Ela só comia as coisas que o Subaru dava pra ela. E no meio dessa conversa, de uma hora pra outra, eles escutam sons se aproximando. De repente, macacos vermelhos pulam em cima deles, com galhos pontudos. Mano, os caras teve coragem de botar o macaco Maju, velho. Mano, é um macaco, velho. A Elsa rapidamente abre a barriga de todos os macacos que tentaram pegar o Subaru. Mano, a Elsa no grupo é um absurdo, velho. Vários tentaram matar o Subaru e a Elsa conseguiu dar conta de todos. Só que mesmo a Elsa conseguindo matar vários de uma vez, tinha muito macaco lá, velho. Tinha muitos Majus encurralando eles. Quando o Subaru tava prestes a ser atingido, a Mimi aparece e salva a vida dele. Na moral, velho. Mano, da onde que veio esta porra, mano? Tapei, na moral, que bosta é essa, cara? Mano, por que a Mimi, velho? Do nada, mano, não entendi nada. Na história não conta, mas depois que os Lobos de Ferro acabaram, a Mimi acabou virando uma andarilha. E eu não sei que sorte foi essa que o Subaru teve pra Mimi tá perto e escutar que tava todo mundo se fudendo, velho. Eu achei isso muito impressionante. Mas né, segue o roteiro, vamos lá. A Mimi entra no meio deles e começa a ajudar eles tacando magia nos bichos. Depois que eles conseguiram acabar com a primeira onda, a Mimi para pra conversar com o Subaru. A Mimi pergunta por que eles estão naquela área cheia de Maju. E o Félix acaba cortando o Subaru dizendo que é pra vingança dele contra o culto. A Mimi, depois de ouvir isso, decide ajudar o Subaru mais ainda. Porque ela, um tempo atrás, tinha perdido um primo pro culto. Mas ela conseguiu se vingar. E apoiar a vingança do Subaru nisso seria muito bom pra ela também. É, rapaziada, o time tá completo agora. A gente tem um esquizofrênico, um amnésico, uma assassina, uma loli e um furry. O time tá bom, hein? Depois deles correr os macacos do capeta, eles encontram a mansão do conde. Finalmente, a espada tava cada vez mais perto. Lá dentro tinha mais Majus ainda. E era tão fácil da Mimi e da Elsa de matar eles, que as duas estavam competindo pra quem matava mais. O Subaru e o pessoal conseguem acessar os andares inferiores e descobrem lá a sala do tesouro. Lá dentro eles encontram muitos tesouros, só que a espada não tava lá. Enquanto eles procuravam, de repente apareceu um cavaleiro fantasma atrás deles e começa a tentar matar eles. E esse cavaleiro, rapaziada, não era ninguém mais, ninguém menos que o protetor da espada. Porra, deu pra ter isso agora, né? A rapaziada teve um trabalhinho, mas eles conseguiram derrotar esse cavaleiro fantasma. E junto com a derrota dele, eles conseguiram uma das 10 espadas lendárias. Com o título de matadora de espíritos, o Subaru tava em posse da espada da vida. Uma espada carregada com tanta mana, mas tanta mana, que se o inimigo for atingido, a alma dele é destruída. O Subaru e a rapaziada saem de lá e mais uma vez, eles vão pra cabana do velho Ron. Lá o Subaru consegue mais informações que o Gilzy tava numa área próxima de florestas. Pra variar, né? Sempre floresta. O grupo do Subaru consegue interceptar o Betelgeuse e os dedos dele também. O Subaru tava manjado já que ele poderia usar outros meios pra não morrer de verdade. O Subaru apanha bastante, só que o grupo dele consegue destruir todos os dedos. Agora só faltava o Betelgeuse. O Subaru tava feliz que só faltava o Gilzy pra morrer. Só que, rapaziada, tem um pequeno probleminha. Lembra que o Betelgeuse consegue possuir o Subaru? Então, isso acaba acontecendo. O Subaru acaba sendo possuído e tem o seu destino selado. A única alternativa que ele vê é matar o Gilzy enfiando a espada em si mesmo. A espada matadora de espíritos iria matar tanto o Subaru quanto o Betelgeuse. Afinal, ela afeta a alma deles. O Gilzy acaba morrendo de medo de morrer pra ela e sai do corpo do Subaru à força. Só que o Gilzy não tinha mais nenhum corpo pra voltar. Até o dedo principal dele já tinha morrido. E como o Gilzy precisa de um corpo pra conseguir viver, ele acaba morrendo de vez. Só que o Subaru já tinha se furado. Dependendo das escolhas que você faz no jogo, você pode ter um final especial pra cada um dos